Bom, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai para o 5º encontro falando sobre conflitos familiares e nós vamos dar continuidade àquela mensagem de Joana de Ângeles que nós iniciamos na semana anterior. Eu vou ler os slides e aí vou parar de onde a gente encerrou na última semana e aí Lucas dá continuidade, ok? O nome da mensagem é Tentações Afetivas. Só vou ler os slides. Esta sede insaciável de prazer renovado leva-te ao desequilíbrio. Essa busca irrefreável de afeto que te plenifique conduz-te ao abismo da loucura. Tal ansiedade por encontrar quem te compreenda e apoie, oferecendo-te segurança integral, empurra-te para os precipícios dos vícios dissolventes. A pressa de encontrar quem esteja disposto a doar-te ternura afasta os corações que pretendem ajudar-te, porque em faixa afetiva diferente, eles se te afeiçoam em espírito, enquanto vibras outra forma de necessidade. A insatisfação, face ao muito que desfrutas, gera em ti distúrbio lamentável de comportamento que ameaça a tua vida. O que falta a qualquer pessoa é resultado do seu mau uso em oportunidade transata. Carência de hoje foi desperdício de ontem. Ninguém há que se encontre na Terra completo e realizado. Na área da afetividade, a cada momento defrontamos amores eternos que depois se convertem em pesadelos de ódio e crime. Muitas promessas para toda a vida, às vezes, duram uma emoção desgastante e frustradora. Sorrisos e abraços, júbilos infindos de um momento, tornam-se, sem motivo aparente, carantonhas de rancor, agressões violentas e amarguras sem nome. Tudo no mundo corporal é transitório, forma de aprendizagem para vivências duradouras posteriormente. Assim, evita sonhar, acalentando esperanças absurdas, nas quais pretendes submeter os outros aos teus caprichos pessoais, que também passarão com rapidez. O que agora te parece importante, mais tarde estará em condição secundária. Ontem, aspiraste determinada conquista, que, lograda, hoje já não te diz mais nada. Se desejas o amor de plenitude, canaliza as tuas forças para a caridade, transformando as tuas ansiedades em bem-estar noutros, muito mais necessitados do que tu. Não desvies a tônica da tua afetividade, colocando sentimentos imediatistas que te deixarão ressaibos de desgostos e travos de fel. Esse foi o nosso último slide. O próximo é esse. Eu passo a palavra para Lucas agora. Boa noite, obrigado, Lolão. Boa noite, pessoal. Que Deus nos abençoe a todos, que possa nos envolver em sua paz, possa nos inspirar com sua sabedoria. Hoje a gente vai continuar com o assunto que a gente comentou, que a gente conversou, né? Começamos semana passada, eu trouxe aqui algumas coisas para a gente conversar. Acho que a gente vai ter um tempinho para a gente bater um papo, para a gente trocar ideias também, já que a gente já está no finalzinho, né? Essa mensagem de Joana, ela continua de onde Lori fez a leitura para a gente, e nesse slide ela diz: a outra, a pessoa que, por enquanto, consideras perfeita e capaz de completar-te, é tão necessitada quanto és tu. Na ilusão, adornas-lhe o caráter, para descobrir mais tarde o ledo engano. Conserva puro o teu afeto em relação ao próximo, e não te facultes sonhos e fantasias. A gente continua com aquele mesmo desafio da semana passada, que é um desafio quase que da ordem do impossível, que é esgotar a profundidade da mensagem de Joana de Ângeles, né? Isso daqui dá para a gente pensar uma série de coisas, daria para a gente fazer um seminário sobre cada slide desse,
nesse fragmento em específico, Joana traz algumas coisas que nos remetem, eu acho que semana passada a gente começou a conversar sobre isso, que é ao infantil, a esse infantil que nos atravessa, mesmo na vida adulta, e que gera em nós, né, essas questões que estão mal resolvidas desde a infância, geram em nós hoje, e elas aparecem justamente para que nós possamos atualizá-las, e nesse processo de atualizá-las geram desconfortos, geram embaraços, geram desencaixes, geram conflitos familiares, conflitos nas nossas relações. Joana, ela traz uma questão muito bacana aí, que é considerar a outra pessoa perfeita e colocar o outro num lugar de ideal, num lugar de um objeto que é capaz de nos completar. Eu não me lembro se semana passada a gente começou, se eu cheguei a mencionar isso, né? Tem um livrinho que é uma animação, é um livrinho infantil, mas é de uma profundidade tão linda. Eu acho que vocês já devem ter visto, ele acabou viralizando, foi esgotado em poucos dias na Saraiva, em função de um vídeo que a Jojo, que é um youtuber, um influencer, acabou publicando falando sobre ele, que é a parte que falta. Depois, quem tiver interesse, dá uma olhada na internet. É um livrinho muito bacana, uma ilustração. E, e ele, em resumo, né, o autor ele construiu, através de imagens, uma historinha muito bacana. Uma espécie de roda, uma espécie de pedra, que vai rolando pela vida, e ela tem uma espécie de buraco, uma parte nela que falta. E ela vai em busca dessa parte que lhe falta. E ela passa por diversos lugares, ela tenta encontrar uma parte, e aí quando ela encontra um que é muito grande, ela não consegue mais rolar porque ele engancha, tropeça um pouco, cai tudo. Tem outro que é muito pequeno, e aí a parte ela não é preenchida, algo continua faltando, até o dia que ela encontra uma parte que encaixa perfeitamente. E ela então fica no estado de euforia. Finalmente encontrei a parte que me faltava. Estou completa. Só que aí ela começa a rolar tão depressa e ela começa a atropelar as rosas pelo caminho, ela começa a atropelar as pessoas que estão pelo caminho, ela começa a destruir tudo, e ela percebe então que aquela parte que lhe faltava, e agora nesse estado de completude, a vida se tornou muito mais sem graça, a vida se tornou muito mais sem sentido para ela. E é legal porque, em síntese, né, qual que é a lógica que o autor nos traz nesse livro? É que essa ideia, esse ideal de completude, de que um outro vai me fazer sentir completo e total, ela é uma ideia fantasiosa, é uma ilusão. Por mais óbvio que seja, né, gente? Eu acho que todos aqui somos adultos, isso até se tornou um clichê, a gente tem consciência disso. Mas essa é uma questão fundamental de nós refletirmos sobre ela, porque ela aparece em nossas existências e através dessa reflexão a gente faz alguma coisa com isso, que é, por que que nós buscamos, né, nos completar, por que que nós buscamos preencher essa falta, ver isso em algum lugar, né, Lu? Pode ser, isso viralizou, né, algum vídeo talvez chegou até você, e assim, a gente está tratando de questões da alma humana, né? Então, intuitivamente, a gente já sabe alguma coisa sobre isso. Já há um saber que é quase que intrínseco à nossa experiência enquanto espíritos imortais que somos. Mais tempo, menos tempo, a gente se depara com essas questões. E essa em específico, ela é muito interessante porque Freud vai tratar demais sobre isso. Tem uma outra psicanalista também, pós-freudiana, que é a Melanie Klein, eu acho que o Lore citou ela, não lembro se foi no encontro de sexta ou se foi na terça-feira. Ela fala muito também sobre essa questão da parte que falta, e é muito interessante que Freud ele vai trazer a imagem, Melanie Klein reproduz essa imagem, que é da mãe, a relação do bebê, da criança com a mãe. Essa relação que nos traz alguns afetos que vão aparecer mais tarde na vida adulta e que dizem muito a respeito disso que a gente está tentando conversar e construir um raciocínio aqui. A criança, quando, na ausência da mãe, ela se angustia, ela chora, ela quer o peito da mãe, ela quer essa parte que falta, e ela, nessa angústia, né, ela chora, ela faz birra. Acho que semana passada a gente também mencionou alguma coisa a respeito disso. Ela vivencia uma certa ansiedade, uma certa angústia, né? Mesmo que sejam afetos diferentes, isso aparece na ausência da mãe. E isso é interessante da gente comentar, porque em alguns casos,
de ciúmes, por exemplo, a dificuldade da pessoa se equacionar em relação à falta do outro, no caso do divórcio, por exemplo, a gente pode pensar muito sobre isso, né? Por que que é tão difícil para algumas pessoas superar um divórcio? Porque esse trauma infantil que ficou lá da infância, de um momento que eu queria muito a presença de minha mãe, que eu estava com fome, por exemplo, eu queria aquele ser que saciasse a minha fome, e ela não estava presente, isso ficou como um registro traumático. E aí isso vai se repetindo na minha vida, enquanto eu não elaborar. Daí o Jung fala uma coisa que é muito interessante, né? Enquanto nós não tornarmos o inconsciente consciente, ele se repetirá em nossas existências e nós vamos chamar isso de destino. Enquanto a gente não faz essa viagem para dentro, para a gente reatualizar esses fragmentos, alguns traumáticos, outros de prazer, que estão na nossa psique, eles vão se repetindo nas condições existenciais que a gente tem, que a gente experimenta, que a gente vive, e a gente chama isso de destino. Ah, porque era para ser assim. Ah, é porque Deus quis, né? Essa justificativa que ela revela muito, esse Deus quis, ela revela muito algo de mórbido, é um aspecto mórbido, é um aspecto de morte das religiões. Porque quando a gente fala Deus quis, a gente não se implica nas nossas queixas, a gente não se implica nos nossos problemas, nos nossos desafios. A gente coloca Deus, se é porque Deus quis, eu nada posso fazer contra a vontade divina. A gente lava as nossas mãos e a gente não toma a parte do quinhão de responsabilidade que nos cabe naquele caos do qual a gente se queixa. Especialmente no que diz respeito às relações humanas. Se não deu certo, não foi porque Deus quis. Foi porque houve outras questões que são contingenciais, houve questões minhas, houve questões do outro, e essas questões elas precisam ser atualizadas para que tanto eu quanto o outro possamos continuar seguindo na vida. Estar bem resolvido, ou talvez uma vida bem alinhada com o propósito amoroso de Jesus para a gente, não significa uma vida em que as nossas relações amorosas sempre darão certo. Significa uma vida que nós conseguiremos seguir, dar sequência e continuar fazendo uma tentativa, um exercício contínuo, perseverando, de amar. Mesmo que algumas experiências não possam seguir adiante. Mesmo que com alguma pessoa não consiga seguir adiante. Isso toca no que a gente vinha falando, né? Porque essa imagem de alguém que é ideal para mim, que é perfeito para mim, que vai me completar, é um ideário ilusório, que tem a ver com esses fragmentos traumáticos lá da infância. Então eu acho que se a minha mãe voltar e saciar a minha fome, pronto, todos os meus problemas estão resolvidos. Se aquele outro que me deixou voltar para minha existência, pronto, todos os meus problemas estão resolvidos. Ou então, se ele não voltar, meu Deus, o que é de mim agora? Minha vida acabou. Por quê? E aí há algo, né, o Jacques Lacan, que é um psicanalista francês sensacional. Gente, quem quiser estudar um pouquinho, porque isso são assuntos que tratam da alma humana. Então, no nosso processo de autodescobrimento, de autoconhecimento, a gente usar desses conhecimentos, dessas teorias, para a gente fazer um exercício de viajarmos para dentro de nós mesmos com alguns recursos a mais, é algo valioso. Então, quem quiser se dedicar um tempinho, já Lacan tem uma série de livros, né, uma série de seminários que ele fez, que foram registrados e se tornaram livros. E no seminário 20 ele trata só da questão do amor. Quem quiser estudar sobre relacionamentos, está lá, seminário 20, Jacques Lacan. Ele fala um monte de coisa, tem coisa que a gente não entende mesmo, mas ele diz algo muito bacana sobre o amor, que ele vai falar que o amor, no amor, nessa relação amorosa, nesse enamoramento que a gente tem pelo outro, há algo de narcísico. A gente não se enamora pelo outro em si, a gente se enamora pela nossa imagem que é projetada sobre o outro. O outro, ele desempenha aí uma função especular, uma função de espelho. Sabe aquela coisa assim, de que a gente diz, fulano tem um olhar tão bonito, eu me encantei com o olhar do fulano. Não é que o olhar do fulano é bonito, é porque eu vi a minha imagem no olhar do fulano. Eu me encantei com a minha imagem que estava no olhar do fulano. Essa brincadeira, assim, representa um pouco do que é esse processo de apaixonamento. Porque a gente não está ainda, meus irmãos, numa fase que a gente consegue externar e vivenciar o amor planificado como Jesus nos convida. Então, nessas tentativas de construção desse amor, a gente vai se apaixonando, a gente vai errando, a gente vai caindo, vai tentando fazer alguma coisa com isso. Isso que a gente traz apenas para a gente ir refletindo, justamente para buscarmos saídas, para que mesmo fracassando, mesmo caindo, a gente consiga se levantar e continuar andando. Especialmente, né, que a gente possa, nos apropriando, né, nos empoderando desses conhecimentos, a gente possa oferecer instrumentos para que os
participantes que chegarem à nossa casa, não é, também consigam, nesse processo de autodescobrimento, se descobrindo, né, encontrando as respostas para suas questões, continuarem caminhando. Diante de um divórcio, diante de uma separação, diante de uma dificuldade com o pai, diante de uma dificuldade com a mãe, que isso não seja empecilho para a pessoa se paralisar na vida. A grande questão é essa, porque a gente também, às vezes, a gente cria fantasias sobre o que seria uma vida perfeita, né? E a gente cria condições tão ideais que quando elas não estão presentes, parece que não há perspectiva, parece que não há motivos para que a gente continue caminhando. Em relação ao divórcio, e tudo isso que a gente vinha comentando, era para chegar num ponto que é o seguinte: como eu idealizo o outro a partir desse ideal que eu tenho, o outro ele representa para mim uma imagem do que eu gostaria de ser, muitas vezes, quando esse outro sai, a falta que eu vou sentir não é do outro, mas é dessa imagem minha de perfeição que não vai estar mais junto de mim. Para me lembrar como eu sou perfeito, como eu sou legal, como eu sou bacana, tudo isso que eu não consegui realizar na minha existência, eu projetei para o outro. E aí vocês percebam que nesse sofrimento há algo que é do sujeito. E aí se a gente chega no AE, a gente recebe uma pessoa nessas condições, um marido que se separou de uma mulher, de sua esposa, essa esposa o deixou e foi morar com outro, enfim. O deixou porque a relação não fazia mais sentido, ela encontrou outra pessoa, seguiu sua vida. E esse marido não conseguiu seguir. Está paralisado, está vivendo tentando elaborar, tentando se haver com esse luto. E aí todas essas questões aparecem. No AE, a gente não vai ter tempo de fazer um processo de resgate da infância dessa pessoa, para a gente ver quais foram os momentos marcantes para que ele consiga, resgatando isso, elaborar. Nem também adentrar nessa questão que está no presente hoje e tentar atualizar, porque não é nosso papel. O que nos cabe enquanto atendentes nesse momento? Escutar com muito carinho, com muita atenção o sofrimento dessa pessoa. Fazer algumas perguntas. Eu queria comentar isso na semana passada, que bom que eu lembrei agora, que na semana passada acabou me passando batido. Como é importante, ao atendermos alguém, perguntarmos. A gente falar menos, né? Porque, principalmente quem acaba tendo a cara de pau de falar demais, que nem eu, em palestra, nesses momentos que a gente conta com a paciência de vocês, a gente tem que tomar muito cuidado, para a gente não fazer do AE uma doutrinária. A pessoa chega sofrendo, aí eu vou despejar nela um monte de teoria, um monte de coisa, falando, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Precisamos tomar cuidado com isso. Cada caso é um caso, né? A nossa atuação ela é definida no caso a caso. Vão haver casos de entrevistas que a gente só vai escutar. A gente só vai acolher, vai perguntar uma coisa ou outra, a própria pessoa vai encontrar as respostas para as inquietações dela, e o nosso papel enquanto atendentes fraternos terá sido cumprido. Vão ter outros casos que a gente vai precisar falar. Uma pessoa chega com dúvida de mediunidade, por exemplo, precisando de esclarecimento, a gente vai citar, a gente vai esclarecer, a gente vai falar, talvez mais do que o participante. Mas vai ter outros casos que a gente vai falar quase nada. Isso é importante da gente mencionar, né? Para a gente entender que não há regras que são rígidas, que são estabelecidas quando se lida com os seres humanos. Para a gente tomar cuidado que nosso trabalho ele é movido por protocolos. A gente tem uma base que serve para nos direcionar, que serve como norte. Mas a gente tem que entender que o compromisso maior não é com o horário, não é com as minhas convicções, com os meus preconceitos, é com aquela pessoa que está com a gente. O nosso compromisso é o cuidado daquela pessoa. Vocês conseguem imaginar? Isso é muito importante. Eu sei que vocês sabem disso. Lore falou na capacitação. Por algum motivo eu estou repetindo, então deve ser que tem alguma importância, não para vocês, pelo menos para mim. Se a gente está diante de uma pessoa que está em sofrimento, faz sentido para vocês? Essa pessoa está desabafando e fala, e fala, e fala. Faz sentido para vocês a gente ficar preocupado com ela? Vocês conseguem imaginar Jesus lá na Galileia? Vai atender Joana de Cusa. Ela chega, começa a falar da dificuldade que ela tinha com o marido. E ela começa a desabafar para Jesus. E fala, porque Cusa me trai, porque Cusa isso, porque Cusa aquilo. Vocês conseguem imaginar Jesus? Ô Joana, me perdoe.
mas olha, já deu nosso tempo, você sabe que eu fiquei muito famoso aqui na Galileia, tem uma multidão de gente me esperando para conversar, semana que vem a gente conversa mais, tudo bem? Vocês conseguem imaginar o Cristo fazendo isso? O tempo é importante para nos direcionar. Vão ter entrevistas que vão durar 7 minutos e a pessoa vai sair satisfeita. Vão ter entrevistas que vão durar 5 minutos. Mas se for necessário a gente ficar 30 minutos, 40 minutos com a pessoa, a gente precisa ter a serenidade e a tranquilidade de continuarmos conectados à espiritualidade para que eles desempenhem o trabalho da forma como deve ser desempenhado. Isso é muito importante, meus irmãos. Desabafo, acho que por causa do desabafo isso, né? Essa preocupação com o horário. A gente vê, eu não sei no SEAC, porque eu nunca vi ninguém se queixando disso nas reuniões finais, mas a gente vê no movimento espírita, em outras ocasiões, em outros lugares, então acho que faz algum sentido a gente comentar sobre isso. Mas voltando para a questão do que nós estamos analisando, né, dos relacionamentos familiares, é muito importante a gente tentar, para um participante que chega, seja num divórcio, seja alguém que está vivenciando um conflito que os ciúmes, por exemplo, tem muito a ver com isso que a gente comentou, né, da imagem narcísica, da falta da mãe, né, a pessoa não soube lidar com a falta da mãe e aí ela tem medo de ser abandonada, ela tem medo de ser trocada. Laura, que trabalha na vara da infância, deve ver demais isso, né, como que às vezes acontece algo que é devastador, assim, para a criança e para o adolescente, que é uma mãe que se separa, entra num novo relacionamento e esse companheiro agora não aceita o seu filho. E muitas mães, meus irmãos, abandonam esses filhos, doam, colocam para viver com os avós, para ficar com o novo relacionamento. E essa criança, para elaborar isso, muitas vezes ela não consegue. Alguns vão dar conta, né? Porque por trás da criança a gente sabe que tem um espírito imortal. Mas muitas vão entender que elas foram trocadas. E aí, quando essa pessoa for para um relacionamento afetivo, os nossos relacionamentos afetivos, eles são excelentes para a gente se conhecer. Ela vai se ver diante da mesma angústia que ela sentiu lá na adolescência, quando ela, entre aspas, se sentiu trocada. Perdeu aquela mãe que ela amava por um outro. E aí essa pessoa vai se tornar absolutamente possessiva. E aí eu quero saber para onde que o meu marido, para onde que o meu namorado vai, para onde que a minha namorada, o meu esposo vai. Eu vou olhar o WhatsApp dele, eu vou olhar o Instagram, vou revirar toda a vida dele, porque eu quero ter um controle, porque eu não consigo lidar mais com essa perda de novo, eu não posso viver essa perda de novo. Aí se a gente vai para o atendimento, são só provocações, meus irmãos. Luciana, que me acompanha, não sei se ela está aí, é com quem a gente mais faz atendimentos, né? Eu acho que Lu deve ficar me escutando, ela deve ficar pensando, mas você faz exatamente isso. Porque muitas dessas provocações que a gente traz, essas reflexões, são reflexões que a gente tem depois de um dia de trabalho, que a gente vai parar e vai analisar como que foi o atendimento hoje, o que que eu fiz. Aí quando eu estudo psicanálise, quando eu estudo o Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou pensar o que que eu falei para aquela pessoa, como foi que a gente conversou. E aí a gente percebe muitas vezes que a gente agiu errado. E aí a gente precisa, né, nesse exercício constante de reflexão, tentar refazer a nossa atuação ali no ar. Então, se uma pessoa chega, aprendo muito com você, ô coração bondoso, meu Deus. Se uma pessoa chega, gente, que está vivenciando essa dificuldade com os ciúmes, ela é extremamente possessiva, ela está vendo que o relacionamento dela não está indo para frente por causa disso, ela sente que o temor dela está se tornando realidade, olha como que a gente se sabota, olha como que a alma humana é interessantíssima, né? O relacionamento está caminhando para não dar certo, porque ela tem medo dele não dar certo. Porque ela tem medo de ser abandonada, aí a pessoa quer abandoná-la, porque ela é extremamente possessiva. E ela chega com essa questão, e a gente, do alto do nosso preconceito, a gente pega e fala para essa pessoa, não, mas você tem que relaxar, você tem que soltar seu marido. Você tem que soltar a sua esposa, deixa ele viver a vida dele, deixa ele viver a vida dela. Isso é o ideal? É. Que a gente tenha tranquilidade para viver dessa forma, né? Que eu respeite o desejo do outro, inclusive, isso é amor. Né? Eu acho isso de um amor, assim, do mais essencial e profundo da alma.
Contardo Caligares que fala isso. Amar é respeitar o desejo do outro, inclusive o desejo de não estar mais comigo. Mas para a gente chegar nesse ponto é um processo, é uma construção. Aí se eu ouço uma pessoa dessa e dou uma carteirada para ela, ah não, mas isso aí não é nada. Ou então se a gente faz, que pode acontecer, né? Às vezes a gente vai conversando e a gente nem se dá conta do que a gente está falando. Aí eu viro para uma pessoa e falo assim, ah, fulano, mas não se preocupe com isso não, é porque vocês estão começando a se relacionar agora. Eu, por exemplo, nunca tive esse problema de ciúmes, mas eu acho que se você se esforçar, você também consegue superar isso. Percebe? Eu não estou fazendo o mínimo esforço de me conectar com a pessoa. Eu estou falando a partir do meu lugar. Isso é muito importante da gente pensar também. Na hora do atendimento, a gente tem que falar sobre a questão do outro, não sobre as nossas questões. É lógico que, em alguns casos, a gente consegue compartilhar. Olha, eu vivi uma experiência assim, e eu senti assim, agora que você está falando sobre isso, eu pensei tal coisa, né? A partir da minha experiência. Eu não sei como é isso que você está vivendo. Você pode falar um pouco mais sobre isso? É importante esse lugar de verdade, esse lugar de honestidade. Né? A gente não simplesmente não virar para a pessoa e falar, ah, eu te entendo, sem entender, sabe? Porque aí, embora a gente não declare isso, o nosso inconsciente ali está conectado. A pessoa está sabendo o que está acontecendo. Ela pode não declarar, mas ela está sabendo. E se a gente está tendo uma atuação artificial, falsa, o outro sente. Você fala, ah, é isso mesmo, eu te entendo, eu compreendo sua dor, meu irmão. Eu não sei nem do que ele está falando, nem estava prestando atenção. O atendimento não pode ser mecanicista. Por isso que não tem receita para lidar com o ser humano. Por isso que os manuais de autoajuda, eles falham. Porque cada caso é um caso. Cada situação é uma situação. Tem um caso muito interessante sobre isso, né? Tem um professor que é muito querido, admiro ele demais. Ele é ateu, mas eu sinto que Jesus fala comigo demais através dele, que é o Marcelo Veras. Ele é ateu não, ele é agnóstico. E ele tem uma historinha muito bacana que ele conta, que teve uma vez no hospital psiquiátrico, que ele foi atender um... Ele era residente, foi atender um... Aliás, eu não lembro se é ele ou se era um outro residente, depois ele entrou em contato com essa história. Enfim, um residente foi atender uma pessoa que estava em surto psicótico. E aí essa pessoa, ela dizia, tem um monstro ali, esse monstro vai me pegar, esse monstro vai me pegar, esse monstro vai me pegar. Em completo surto, sabe? Aí o residente vira para a pessoa e diz, eu tô vendo um monstro, fique tranquilo, ele não vai te pegar, ele não vai se aproximar de você. Aí a pessoa em surto vira para o médico e diz, você quer enganar quem? Eu sei que o louco aqui sou eu, só eu que tô vendo o monstro, você não tá vendo coisa nenhuma. Percebe? Como a gente precisa ter cuidado. Relação se constrói com verdade. Às vezes a gente tem cara de bobo, a gente se faz de bobo. Mas a gente sabe no fundo o que está acontecendo nesse contato com outro ser humano. Então a gente precisa estar atento nessas questões. Eu não lembro nem como que eu cheguei nisso, mas a gente estava conversando sobre, sim, sobre os cuidados, né, que a gente precisa ter. Se eu ouço a partir dos meus preconceitos, a partir das minhas questões, e a gente tem essas questões, se a gente for esperar resolvê-las, a gente não vai atender ninguém, a gente não vai conversar com ninguém. Mas durante o atendimento a gente tem que fazer um esforço para deixá-las em suspenso e escutar a pessoa. E o que a gente vai trazer é muito importante, a gente separar o que é do outro, do que é nosso, e o que a gente vai trazer para essa pessoa tem que estar assentado no Evangelho de Jesus. Lore falou isso na capacitação e a gente precisa repetir todas as vezes que a gente for estudar sobre atendimento. Não é o que o Lucas acha, não é o que a Luciana acha, não é o que a Tianice acha. É o que Jesus nos diz sobre esse tema. Se o tema é divórcio, a pessoa chega com angústia e coloca uma questão para a gente, se for necessário, não tem problema nenhum, abre o Evangelho segundo o Espiritismo e diz, olha, aqui está escrito isso, isso e isso. A partir disso, o que você acha? O que você acha disso que a gente acabou de ler? Jesus nos fala assim, assim, assim. O que você acha disso? Como que é isso para você? Devolve para a pessoa reflexionar. Devolve para a pessoa pensar sobre a questão. Ao invés da gente pegar e vomitar na pessoa a teoria ou a cena de Jesus e querer que ela faça algo com isso. Às vezes a pessoa nem vai pensar sobre, porque a gente não deu tempo para isso. A gente não instigou para isso. A resposta estava lá naquele trecho do Evangelho. Só que a gente foi tão apressado, a gente nem escutou a pessoa direito, que a gente simplesmente atropelou o atendimento e pôs o atendimento a perder. Entendem como é delicado?
como a gente precisa de cuidado nessas questões, deixe em suspenso os preconceitos, as questões que a gente tem, todos nós temos, ouve, mais uma vez, né? Às vezes a gente só vai precisar escutar e acolher, e o trabalho vai estar feito. Uma pessoa que chega na casa espírita enlutada, por exemplo, está vivendo um luto intenso. Não é espírita. Não é momento. Ricardo falou isso na live de domingo, foi uma fala assim muito precisa, muito valiosa para o atendimento fraterno. Não é hora de fazer palestra sobre imortalidade da alma. É hora de acolher aquela pessoa, de deixar ela falar sobre a dor dela. Pode parecer, eu não sei se vocês pensam isso, né? Mas de vez em quando a gente escuta isso no curso de psicologia, para vocês terem noção. Pode parecer que a gente vai estar deixando o outro usar esse espaço como um muro de lamentação. Um lugar onde ele vai despejar o lixo dele. E não vai se resolver em relação a isso. Isso também é uma ilusão. Porque quando a gente escuta verdadeiramente os outros, e talvez seja por conta disso que a gente pense assim, né? A gente está tão acostumado com uma sociedade adoecida que a gente não escuta uns aos outros, e aí quando a gente fala dos nossos problemas, o outro não escuta, e aí eu saio daquele contato sentindo que nada resolveu, nada mudou. Eu acho que se o outro falar para mim dos problemas dele, eu não vou, e eu só escutar, eu não vou estar fazendo nada. Mas se a gente verdadeiramente escutar, não só ouvir, se a outra pessoa sentir que ela foi escutada de fato, que alguém ali olhou para ela e percebeu a dor dela, não entendeu, mas percebeu que ela está em sofrimento, de verdade mesmo. Sabe aquilo que os Espíritos nos dizem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no texto da piedade? A piedade é o sentimento que mais vos aproxima dos anjos. Né? É sobre isso. É sobre isso. Como isso alegra, né? Eles dizem, né? Como que é como se fosse uma chuva de orvalhos que alivia o calor das dores das almas que estão sofrendo. Isso não são, eles não estão falando só de almas desencarnadas, eles estão falando de almas. Então, quando eu consigo me apiedar verdadeiramente por aquele que eu estou escutando, isso gera algo que é do invisível, que a gente não vê, mas gera algo no outro. Isso afeta o outro. E é terapêutico, é curador. Por que é tão difícil a gente admitir isso e a gente fazer isso? Porque na nossa cultura, nós somos convidados a todo momento a ocupar um lugar de mestre, daquele que tem as respostas, daquele que sabe, daquele que vai dizer o que o outro tem que fazer. E sair desse lugar, meus irmãos, é extremamente desafiador. Mas a gente precisa fazer um esforço para sair. Porque não é o Lucas, não é a Lorena, não é a Tianice que tem as respostas, é Jesus. E se a gente ocupar o lugar que é de Jesus, a gente não vai conseguir contribuir com o trabalho dele. A gente precisa fazer esse esforço. Eu estou falando, mas na terça-feira eu sei como é desafiador a gente fazer isso. Pensa, vocês vão no médico, o que a gente espera do médico? O diagnóstico, que ele fala o que a gente tem. Pensa se o médico vira e fala para a gente, o que você acha que você tem? Como está sendo essa dor para você? A nossa cultura é essa cultura do diagnóstico, da normatividade. Eu quero a receita pronta, eu quero voltar para casa, comprar um remédio, tomar e ficar bom. Só que quando a gente trabalha com as questões da alma humana, isso não funciona. Por isso que Freud vai ser considerado a terceira ferida narcísica do Ocidente, né? Porque isso fere o nosso narcisismo, isso fere a nossa vontade de poder, vontade de ser o professor, de ser o palestrante, de ser aquele que sabe. O médium, então, nós precisamos tomar muito cuidado. O médium que tem as respostas, o médium que sabe o que tem que fazer, porque além dele, ainda tem os outros mestres que estão influenciando. Preciso tomar muito cuidado com isso. E eu falei tanto, agora que eu lembrei que tem uns slides para a gente tomar conta, pessoal. Na ilusão, Joana continua, Adorno analisa o caráter para descobrir mais tarde o ledo engano. Qual que é a grande questão, né? A gente se ilude mais uma hora, a ficha cai. E aí vem o desamparo, vem a aflição. Por isso que é interessante que a gente faça esse esforço para ir desconstruindo essas idealizações. O que eu estou buscando preencher no outro? Que questões da minha infância, da minha adolescência, que não ficaram bem resolvidas e hoje eu estou transferindo para o meu companheiro, para a minha companheira?
Como que a gente vai fazer um participante pensar sobre isso? Como que a gente faz? A gente vai falar para ele, ó, você tem que visitar a sua infância, sua adolescência. Você lembra de sua mãe quando você era pequeno? Como é que era a sua relação com ela? Não vai dar para fazer isso na época. A gente vai falar sobre perdão. A gente vai falar sobre indulgência. A gente vai convidar, na verdade, falar, né? Ó, tá vendo como que é sutil isso? Como que a gente quer falar? Quer falar? Como que a gente precisa aprender a escutar, meus irmãos? A gente vai convidar o outro para a gente pensar juntos sobre as nossas cobranças. Será que a gente não está cobrando demais do outro? Por que que eu fiz toda essa fala, essa construção, né? Para a gente tomar cuidado com essa coisa de palestrar. Porque essas questões da alma humana, da nossa alma humana, elas não são resolvidas por decreto. Vocês acham mesmo que se a gente falar para uma pessoa que ela precisa aceitar que o outro deixou ela e seguir a vida dela por decreto, não, fulano, você tem que, não se preocupa com isso não perca seu sono por causa disso não se ocupe com isso, a vida segue, moço, você é novo, você é bonito, você vai encontrar outro. Vocês acham que isso alivia, de fato? O Marlon, ele tem um exemplo, isso a gente está falando assim, para pessoas que estão em condições normais. Para alguém que está vivenciando um quadro de transtorno, isso pode mais atrapalhar do que ajudar. Por isso que a gente precisa tomar cuidado. O Marlon, ele tem um exemplo assim sensacional. Pessoa que está com depressão, qual que é a nossa vontade? Tirar aquela pessoa daquele poço que ela está e botar ela para viver a vida dela e realizar as coisas da vida dela. Eu acho que eu já até comentei isso em algum lugar, não sei se foi aqui. Foi com o Loló, eu acho. Essa pessoa, o Marlon diz, né, de um paciente que ele atende, ele narra, ele traz uma imagem muito bonita sobre o que é a depressão. Ele diz que é como se ele estivesse há dias andando por um deserto, um sol escaldante, e ele sentisse um calor violento consumindo seu corpo, ele se sentisse absolutamente sem forças, com sede, e ele percebesse que ele está prestes a morrer de sede, ele visse um copo de água em sua frente e ele não tivesse mais forças para pegar esse copo de água. Isso é a depressão. Muitas vezes a pessoa sabe o que ela tem que fazer. Aí vocês conseguem imaginar como que é chato? Eu sei o que eu tenho que fazer. Aí eu chego aqui no AE e a outra pessoa me fala tudo que eu já sei que eu tenho que fazer. E eu tenho que escutar isso. Conseguem imaginar? Vocês conseguem pensar nisso? Como? Eu sei o que eu tenho que fazer. Às vezes o outro sabe, ele tem as respostas. Por isso que a gente precisa. Sai desse lugar. Pergunta. Como que você tem lidado com a sua tristeza? Pergunta. Isso não é coisa de psicologia, não. É porque a gente está tão vivendo relações tão desconectadas que quando a gente se propõe a se conectar com o outro, de fato, parece estranho. Parece que foi papo de psicólogo. Né? Coisa de consultório. Não é. É porque quando eu pergunto, eu estou permitindo que o outro reflita, abra campo na sua alma, para que ele consiga construir as suas verdades. E aí eu me conecto, eu vou ser um companheiro nesse processo de autodescobrimento do outro. Vocês conseguem perceber como isso é divino, como isso é valioso? Eu vou acompanhar o outro no seu processo de autodescobrimento, tentando facilitar esse processo. Isso é amorosidade, isso é caridade. Há muito mais caridade nisso do que a gente citar Kardec de cor. E mesmo que essa citação seja uma grande verdade, se não houve conexão, se não houve preparação para que aquela pessoa se conectasse com essas verdades, vai ter sido em vão. Mas dando sequência, meu Deus do céu, 9h57, 7h57 já. Olha o Lucas preocupado com o tempo também. Conserva puro o teu afeto com relação ao próximo e não te facultes sonhos e fantasias. Daí a necessidade, né? Óbvio, da gente sempre fazer esse percurso, de pensar o que é idealizado no outro. A gente não vai fazer isso em absoluto, porque senão a gente não fica com ninguém, de verdade, né? Porque a gente vai descamando, vai tirando, vai tirando, vai tirando, aí eu me deparo com quem? Comigo mesmo. Mas é preciso a gente diminuir essas fantasias, é preciso a gente diminuir, sabe? Desbastando, esvaziando, para que eu me relacione com o outro o mais próximo possível da realidade do outro.
E aí que se um dia essa outra pessoa, ela sentir aquela coisa do desejo, né, que a gente falou, sentir que ela deseja uma outra pessoa, eu tenho consciência, porque eu não idealizei o outro, achando que as suas juras de amor, Joana fala sobre isso na mensagem mais atrás, né? As suas juras de amor seriam eternas, que esse outro ia conseguir manter esse desejo linear e permanentemente, durante toda a sua existência. E não, o desejo das pessoas, eles mudam. Eu estou com desejo de estar com fulano hoje, talvez amanhã esteja com desejo de estar com outra pessoa. E aí? Se eu tenho uma imagem muito idealizada, vai ser muito difícil lidar com isso. Mas se eu entendo isso, eu entendo que o desejo é fluido, que o outro pode me abandonar amanhã, que ele pode encontrar uma outra pessoa, e eu tenho condições de ter uma maturidade para lidar com a falta, lidar com a castração. Lembram que a gente conversou sobre isso na outra semana, né? Eu estou falando semana passada, no nosso último encontro. Vai ser mais fácil para mim. Inclusive, reconhecer o direito que o outro tem de se autorizar a realizar o próprio desejo. E nisso há algo de divino, há algo de amoroso. Conserva, aí Joana continua no próximo slide, você pode passar, por favor, Lola? Eu estou acompanhando por aqui, eu não vejo se você já passou ou não. Ela diz, né, aquilo que mereces e de que necessitas chegará no seu próprio, no seu momento próprio. Reencarnaste para aprender e preparar o futuro, não para fruir e viver em felicidade, que ainda não podes desfrutar. É um tapa de luva na nossa cara, né? Lembra que a gente falava do prazer total e imediato? A criança que quer o seio da mãe agora e quer mamar agora, somos nós, né? Eu quero tudo e quero agora. É o imediatismo e o total. Joana fala, a gente não reencarnou para isso. A gente não reencarnou para ter só cenas de pastos verdejantes, de águas tranquilas. A gente reencarnou também para passar pelo vale da sombra e da morte. Mas a gente pode escolher passar por esse vale da sombra e da morte na companhia de Jesus, escutando a sua voz e seguindo, ou então como ovelhas rebeldes que se debandam do rebanho e se colocam em perigo nesses locais acidentados onde há a sombra e a morte. Essa escolha é do Espírito. E passa muito por isso, por conseguirmos aceitar a castração, aceitar que somos seres faltantes, aceitar que o outro não vai nos satisfazer sempre, aceitar que a vida não tem obrigação nenhuma de atender o que o Lucas acha ser o ideal. E aí a gente precisa tomar muito cuidado com o conhecimento espírita, com a leitura que a gente faz da doutrina espírita. Porque por um olhar enviesado a gente pode deturpar completamente o sentido de algumas coisas. A gente vê lá planejamento reencarnatório, por exemplo, e a gente fala, mas fulano não pode separar do ciclano, porque eles planejaram estar juntos. Quem te garante? Hein, cara pálido? Quem te garante que ele devia estar junto com aquela pessoa? O próprio Jesus nos alerta quando nos diz que nesse mundo teremos aflições, exatamente, ó. Mas tem de bom ânimo. Ele não fala, né, que a gente não vai cair, que a gente não vai sentir dor. Aquela fala do Paulo, eu não sei se vocês perceberam, mas tem muita maturidade ali. Vocês percebem? Eu não vou me revoltar, eu não me desequilibro, mas eu sinto a dor. E tem uma aceitação. Tá doendo. Essa é a minha condição humana. Vai doer mesmo. Mas eu vou continuar andando. Não tá fácil não, mas a gente continua andando. Último slide. Meus irmãos, muito obrigado pela paciência de vocês. Vocês são uns amores. Cuidado, portanto, com as aspirações e tentações, que se podem converter em sombras na mente e em sofrimentos incontáveis para o coração. Afirmou Jesus que os seus discípulos seriam conhecidos por muitos se amarem, sem que convertessem esse sentimento luz em grilhão treva de paixão. Essa última distinção que a Joana faz é essencial para a gente compreender a mensagem como um todo. Na verdade, esse último parágrafo ela meio que sintetiza, né? Como a gente precisa deslocar da idealização para enxergando a realidade e a verdade do outro, aceitando essa realidade e essa verdade que é momentânea, transitória do outro, mesmo que ela nos desagrade, a gente conseguir amar esse outro como ele está. Aí esse amor, de fato, vai ser esse sentimento luz.
e não aquele grilhão que nos coloca na perdição, pelo desespero, pela amargura e por tudo que vem associado a isso. Nós tínhamos preparado duas questões do Livro dos Espíritos para comentar. Eu acho que a gente pode deixar como referência, ou que a gente já passou um pouquinho do tempo. E aí, se alguém, não sei se como é que a gente está, né? O que vocês pretendem em relação ao tempo, a gente pode conversar ou a gente encerra. E aí, quem quiser, sobre essa mensagem, tem duas questões do Livro dos Espíritos que são importantíssimas para a gente pensar, que são as questões de número 939 e a de número 940. A letra A também da 940 pode ser útil. E aí a gente deixa como referência. Luquinhas, então eu vou colocar mais uma pergunta. Vocês têm mais uns 10 ou 15 minutos? Será que dá, Luquinhas? Pronto, eu vou passar aqui. Eu acredito que sim. Na 939, Kardec pergunta, né, uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que, entre os encarnados, frequentemente, só de um lado há afeição, e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e algumas vezes mesmo em ódio? Olha que pergunta interessante, né? Que a Joana responde na questão, ao longo da mensagem que a gente leu. Ela responde essa questão. Lu, a aula foi... Que bom que você pôde encontrar algo de útil no que a gente conversou, né? Os espíritos trazem a resposta a Kardec, que eles dizem, né? Não compreendes, então, que isso constitui uma punição, se bem que passageira? Na tradução que eu estou lendo está escrito assim, né? Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências, e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento material? Percebem tudo que a gente vinha falando, da fantasia, da idealização? Kardec, muito antes de Freud, muito antes de Lacan, os espíritos já traziam. Daí a profundidade do codificador e a necessidade da gente permanecermos, né, fiéis a ele. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra, que lhe agrada, e em quem supõe belas qualidades. Isso não é suficiente. Vivendo realmente com ela é que poderá apreciá-la. Também há muitas uniões que a princípio parecem destinadas a nunca serem simpáticas, mas que, quando os dois seres que as constituem se estudam e se conhecem, acabam por votar-se duradouro e eterno amor, porque assente na estima, na afinidade, né? Cumpre não se esqueça de que é o espírito quem ama e não o corpo, de sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Duas espécies há de afeição, a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência tomar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, efêmera a do corpo. Daí vem que, muitas vezes, os que julgavam amar-se com eterno amor passam a odiar-se quando a ilusão se desfaz. Só para a gente ver, mais uma vez, né, que toda essa conversa, todo o esforço que Joana faz, está muito bem assentado em Kardec. Está lá. Eles estão abordando todas essas questões, né, e com uma profundidade incomparável. Isso me ocorreu de fazer um comentário. Aliás, vamos para 940, senão eu vou acabar me desviando do propósito aqui. Kardec continua: não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargos, quanto envenenam toda a existência a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos? Não parece uma punição, gente? Aquela coisa de não existir o divórcio, de se manter num relacionamento que é destrutivo, que já não tem mais amor, já não faz sentido, pelo menos para uma das partes. E aí os espíritos dizem, né? Amaríssimos, com efeito. É muito amargo. Essa, porém, é uma das infelicidades de que sois, as mais das vezes, a causa principal. Quem é a responsabilidade? É Deus que diz que não pode separar?
São os espíritos que fizeram o planejamento reencarnatório, que disseram que fulaninho vai ter que ficar junto com fulano durante toda a reencarnação? As mais das vezes, a causa principal somos nós. Em primeiro lugar, o erro é das vossas leis. Julgas, porventura, que Deus te constrange a permanecer junto dos que te desagradam? Depois, nessas uniões, ordinariamente buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a aventura de uma afeição mútua. Sofreis, então, as consequências dos vossos prejuízos. Lembram que a gente comentou lá no início? Eu sou apaixonado não pelo outro, mas pela minha imagem no outro. Se eu me ver sem essa imagem, meu Deus do céu, eu perco o chão. Quando não, há interesses materiais, né, que é muito comum. Eu dependo financeiramente, eu dependo afetivamente, né, sexualmente do outro, que eu sou carente. E eu preciso que o outro satisfaça esse meu desejo, porque eu não tenho autoestima suficiente sequer para buscar uma outra pessoa. E eu estou falando isso não em teor de condenação, mas num teor de como é profundamente triste alguém que está nessa situação. Porque é dolorido. Você não conseguir se amar ao ponto de acreditar que você é absolutamente dependente de uma outra pessoa. Mesmo que esta o desrespeite, não honre o compromisso que tem contigo, te violente psicologicamente ou fisicamente. Tem um caso que é só, e aí eu já termino, gente. De uma, esse caso foi muito comentado, talvez vocês tenham visto. Uma mulher, ela recebeu 5 tiros do namorado. Esse namorado chega em casa, lá, acho que teve uma crise de ciúmes, dá 5 tiros nela. Ela quase morre, fica na UTI um tempo, me parece. Não lembro detalhes assim. E aí, no dia do julgamento desse cara, essa mulher pede para absolver. Diz que ele não teve culpa. Pede para o juiz perdoá-lo. O juiz não perdoa, dá a sentença. Ela pede para beijar, para despedir desse namorado beijando. O juiz diz não. Ele não autoriza, ela transgride a determinação do juiz, vai lá e beija o rapaz e diz que ama o rapaz, que o perdoa e que vai estar junto dele na cadeia. E aí, para a gente encerrar, eu queria fazer uma provocação. Vocês acham que isso é amor? É uma pegadinha essa pergunta, eu já vou adiantar. Vocês acham que isso é amor? O que vocês acham? Dá pra gente saber? Pensem no caso do AE. A gente tem que lidar com várias situações assim, né? Que a gente precisa formular hipóteses para a gente devolver alguma coisa para o outro. Para a gente apostar sempre com Jesus em falar alguma coisa para o outro. Ninguém falou nada, mas eu já vou adiantar porque também não tem muito tempo para esperar. Não dá para saber. Não dá para saber. Sem escutar a pessoa. Quem vai falar se é amor ou não é ela. Não que ela vá falar é amor, é óbvio, né? Se a gente perguntar, ela vai falar, mas é escutando ela, escutando o sofrimento dela, ela falando sobre a situação que a gente vai poder perceber se há ou não amor. E eu queria fechar com isso, minha fala, para a gente pensar sobre isso. Para a gente não tirar conclusões precipitadas quando uma pessoa chega com a queixa. Porque pode ser que essa mulher, ela realmente ama aquele homem, ela realmente conseguiu perdoá-lo, ela é uma alma devota, e estando ou não com ele, ela tem um respeito, ela tem um carinho. Mas pode ser que ela teve essa atitude por um masoquismo, porque ela sente prazer na dor. Porque esse é o lugar dela gozar. Esse é o lugar dela se satisfazer. Porque ela sente prazer em se sujeitar ao outro. E aqui não é prazer no sentido de que ela é culpada pela situação. Isso é construído no inconsciente, em função muitas vezes dos discursos sociais que circulam. E a outra pessoa, ela é assujeitada, ela perde a sua vontade, ela perde o seu lugar de sujeito, de seu desejo, em função desses discursos. E se a pessoa adere com uma força tão grande a esse discurso, ela pode realmente acreditar que ela ama aquela outra pessoa. Mas ela está numa situação de dependência. E aí é um caso para a gente pensar depois. Mas era só isso que eu queria comentar. Não dá para saber a priori. Precisa escutar a pessoa. No AE, a gente precisa escutar quem chega, para depois a gente pensar o que que a gente vai falar, o que que a gente vai conversar com aquela criatura. Não dá para saber, não dá para ter nenhuma certeza a priori.
Gente, mil desculpas por ter me prolongado tanto. Muito obrigado pela paciência de vocês, pela tolerância, pelo carinho de compartilharem a atenção, compartilharem esse momento com a gente. Que Deus continue nos abençoando, que Jesus possa conduzir esse trabalho, possa facilitar em nós, renovar em nós a disposição para, mesmo errando, com frequência, a gente continuar caminhando e a gente continuar tentando fazer um esforço de contribuir com ele. Obrigada, meu querido. Eu percebi que a gente fica meio popotizado. A gente fica meio hipnotizado ouvindo e refletindo, né? São muitas coisas, é muita riqueza, né? Que a gente vê aí nessas mensagens, nesses ensinos. Então, a gente já está no finalzinho. Vamos só ver o que Má quer falar. E aí, vamos deixar nossas conversas para a outra semana, tá bom? Fala aí, Má. É só acrescentando isso que o Lucas falou aí. Isso é amor? Quando ele respondeu, quando ele perguntou sobre, né? Eu não respondi porque achei que não era para entrar no momento, mas e não é, poderia ser, se a gente partir do ponto, né, de vista de que cada um está na sua evolução. Para mim, hoje, isso não é uma forma de amor, mas na evolução dela é. E aí? É o que a gente sempre trabalha no AE, cada um está na sua evolução. E se nós não pararmos para observar e aceitar o nosso próximo na evolução dele, de cada um, entendeu? Nós vamos fazer o quê? Né? É corretíssimo isso. Na evolução dela, para ela é amor completo. Para mim, para você, pode não ser, né? Porque a gente já compreende uma certa forma de amor, mas para ela é. Então a gente sempre tem que entender uma coisa. Na entrevista, olha, o meu próximo, né, está na evolução dele. Então eu não posso querer passar para ele a minha, né? Só Isso isso, mesmo, Lu. Má. Obrigada, minha querida. Ô, pessoal, então nós vamos encerrar, tá bom?